Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta que ouvira falar comigo disse: Sobe aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 4, verso 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte falando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5, de 1 a 5. A promessa feita a João parecia ter sido frustrada. Se o livro selado não pudesse ser aberto, não haveria salvação para ninguém. Mas a vitória de Cristo na cruz possibilita nossa vitória. Habilita-o a abrir os selos e revelar o eterno veredito de salvação para seu povo. O livro que está na mão do Pai é muito importante para os habitantes da terra, pois anuncia quem está salvo, quem está perdido e o porquê. De uma forma clara, os capítulos 4 e 5 do Apocalipse apresentam a cena do julgamento celestial que começou agora, no tempo do fim, e esse julgamento decidirá o destino de cada ser humano que já viveu no passado e os que vivem ainda hoje. A sentença será vida ou morte eterna. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Muitos anos atrás, na época do Antigo Testamento, o profeta Daniel recebeu visões de Deus que mostravam a sucessão dos reinos que dominariam a terra através dos séculos. Alguns reinos foram citados nominalmente pelo anjo que estava explicando as visões a ele. Porém, Daniel não entendeu tudo. Ele ficou sem saber o que significava a última parte da visão. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 8 e 9. Aqui o anjo fala claramente das palavras que ficariam seladas até o tempo do fim. Não era o tempo de Daniel, mas os dias que vivemos hoje. Então, voltamos ao livro do Apocalipse. Jesus começou a abrir os selos, portanto, todos os acontecimentos ali descritos se referem aos nossos dias, ao tempo do fim. No Apocalipse, Deus trabalha em ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 pragas. Portanto, é coerente entender que o julgamento celestial acontece em 7 fases. Quando a igreja cristã chegou na sua última fase, Laodiceia, deu-se início ao juízo celestial através da abertura do livro selado. E os 4 primeiros selos abertos mostram 4 cavalos. Mas, o que simbolizam cavalos na Bíblia? Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na batalha. Zacarias 10, verso 3. Aqui lemos que o povo de Deus é representado na profecia como um majestoso cavalo na batalha. No Apocalipse, o povo de Deus está representado nos 4 cavalos. O povo de Deus não é uma religião ou uma placa de igreja, mas são aqueles que estão relatados em Apocalipse 14, verso 12. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Veja a união perfeita entre a lei e a graça. O povo de Deus reflete a sua justiça, guardando os 10 mandamentos dados por ele em Êxodo capítulo 20. E são fiéis a Jesus, aceitando e crendo que através da morte dele na cruz, temos a possibilidade da salvação. Recapitulando o que vimos até aqui, a abertura dos selos está acontecendo no santuário celestial, conforme vemos em Apocalipse 4 e 5. Lá está ocorrendo o julgamento de todas as pessoas que já viveram neste planeta e já morreram. E depois nós, os vivos, também seremos julgados. Vivemos hoje no tempo do fim. Os 4 primeiros selos mostram os 4 cavalos que representam o povo de Deus, conforme vimos em Zacarias 10, verso 3. E o que eles representam? O mesmo profeta Zacarias escreveu sobre isso. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes.
E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: Estes são os 4 espíritos do céu saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Zacarias 6, 2-5. Os 4 espíritos estavam perante o Senhor de toda a terra. Portanto, aqui temos representado todos os habitantes da terra. Porém, os acontecimentos que ocorrem na abertura dos selos refletem o resultado do afastamento do ser humano de Deus e a consequência do pecado, ou seja, a morte, como diz em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, o povo de Deus está espalhado por todas as religiões e denominações, e até entre os ateus. Um dia, todos ouvirão a voz de Jesus e convidarão ele a entrar no coração, aceitarão a graça oferecida e se salvarão. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Apocalipse 3:20. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. João 10, 27 e 28. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse 6, verso 2. O povo de Deus está representado pelo cavalo branco, um povo que está ansioso, aguardando a vinda de Jesus para nos buscar. O seu cavaleiro claramente é Jesus. É o povo que clama a mensagem de advertência do primeiro anjo de Apocalipse 14, 6 e 7. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus, louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6, 4. O cavaleiro deste cavalo tem um aspecto terrível, traz a morte através de guerras. Mas como vimos, o povo de Deus é representado pelos cavalos, e aqui também existem pessoas fiéis a ele. Não são todos, porém são aqueles que ouvirão o clamor do segundo anjo de Apocalipse 14, verso 8. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Essas pessoas hoje estão espalhadas por várias denominações cristãs diferentes. Hoje elas ainda não aceitam os mandamentos de Deus, mas após ouvirem a advertência de que caiu a grande Babilônia, elas ouvirão a voz da verdade e se unirão ao povo de Deus. Os que morreram neste grupo serão julgados pelo conhecimento que tiveram, e isso cabe apenas a Jesus fazer. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 e 6. No cavalo preto vemos um contraste direto com o cavalo branco, uma igreja que um dia foi pura e agora se tornou apóstata, e está diretamente ligada à mensagem do terceiro anjo. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: Aqueles que adorarem um monstro e a sua imagem, receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Apocalipse 14, 9 e 10. Aqui está falando sobre os seguidores de Roma papal, aqueles que agora no tempo do fim receberão a marca da besta. Porém, também neste grupo existem pessoas sinceras que passarão para o lado da verdade de Deus e se recusarão a adorar a besta. Eles não serão desprezados. Deus tem um carinho especial por esse grupo de pessoas. Ele diz: 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Existe uma escassez da verdade, mas também diz: não danifiques o azeite e o vinho. Ou seja, esse grupo de pessoas que são julgadas não são desprezadas por Jesus, porque eles também são chamados a aceitar a fé e os mandamentos, recebendo assim o selo de Deus ao invés da marca da besta.
E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, verso 8. Pode existir um grupo do povo de Deus aqui? Sim, pode, e este grupo está representado por todas as religiões não cristãs e pelos ateus. O grupo dos 3 primeiros cavalos estão ligados com as 3 mensagens de clamor de Apocalipse 14. Porém, não existe uma quarta mensagem para o quarto cavalo. O seu cavaleiro é chamado Morte e o inferno segue. Está claro aqui que é Satanás. Ele é quem engana as pessoas que não acreditam em Jesus e estão espalhadas por outras religiões. Mas através da pregação da mensagem dos 3 anjos, muitas pessoas deste grupo também receberão e aceitarão a verdade e passarão para o lado de Deus. Estamos num processo do juízo celestial. Muitos ainda irão morrer pelas guerras, com fome, por doenças, etc. E a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Acabaram os cavalos. Todas as pessoas estão aqui representadas no juízo celestial. Mas agora vem o 5º selo, e esse selo é o dos mártires, que estão presentes em todos os grupos representados pelos cavalos. São todos aqueles que foram e serão mortos por darem o testemunho de Jesus. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6, 9 e 10. De forma simbólica, os mártires estão clamando a Deus por juízo. Os 7 selos estão falando do juízo celestial. Os mártires que já morreram clamam a Deus por justiça. Porém, eles precisam esperar um pouco mais. Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Apocalipse 6, verso 11. O julgamento está acontecendo hoje, porém os que mataram os mártires só serão completamente julgados quando tudo terminar. Muitos ainda morrerão por darem o testemunho de Jesus. Quando o povo de Deus que está espalhado pelos 4 cavalos for selado e os ímpios também receberem a marca da besta em oposição a Deus, o julgamento terá fim e o destino de todos estará decidido para sempre. Deus é amor, mas também é justiça. A Bíblia ensina que nem todos se salvarão. Muitos irão rejeitar a verdade de Jesus até o fim. Por outro lado, milhares aceitarão com alegria a salvação que é oferecida de graça por Jesus. E mesmo se tornando mártires, serão ressuscitados para receberem a vida eterna. E você, de que lado pretende estar? Dos que aceitam a Jesus ou dos que o rejeitam? Estamos aqui neste mundo só de passagem. Desista deste mundo e dos seus encantos. Aceite a Jesus hoje mesmo e faça parte do povo de Deus que irá passar a eternidade com Ele no céu.